A salvação no milênio, barbaridade. E agora, Marcos? Os sacrifícios milenares são expressão de fé e não meios de salvação. E devemos nos lembrar que durante o milênio nascerão bilhões de pessoas. Sim, bilhões, basta saber que quando virou para o ano 1000, depois da Era Comum, depois de Cristo, tinha 100 mil pessoas na Terra, aproximadamente. Quando virou para o ano 2000, tinha 7 bilhões. Em 1000 anos. Foi um crescimento exponencial. Agora imagina no milênio, sem a morte, ou com a morte reduzida, né? Como Deus não tem netos, cada um deverá optar individualmente por Jesus Cristo, em glória, para nascer de novo. Jesus vai estar na terra em glória como um governante, agora como rei, não mais como um humilde carpinteiro. É aquele que governa a terra com vara de ferro, e nem todo mundo gosta de ser governado com vara de ferro, queridos. Então ele vai ser uma figura não onipresente, ele vai estar lá em Israel. Nós seremos os seus emissários pela terra. Então as pessoas que estiverem aqui, que serão muitas, elas vão ter que optar por Jesus. Creio que a forma externa de expressar esta decisão será por meio de ofertas de sangue apresentadas no templo milenário, assim como era na velha aliança, porque a Bíblia diz isso. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o seu nome e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e aqui o sábado fala do milênio, lembra? E que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já lhe ajuntaram. A gente ama essa palavra, né? Minha casa será chamada casa de oração. Nós tínhamos aqui uma salinha de oração no nosso hall de entrada atual, que tinha isso na parede, né? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É lindo. Jesus, quando expulsa os vendilhões do templo, ele fala, o Senhor disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos e vós a transformais em covil de salteadores. Estava falando da casa do templo de Salomão, mas o cumprimento total dessa profecia fala desse templo, onde a casa do Senhor do reino milenar será casa de oração para todos os povos. Então ele vai congregar todas essas pessoas a ele em Israel e os seus sacrifícios e holocaustos serão aceitos. Mas, Magnus, é um texto isolado, só aí fala sobre sacrifício? Não, jovem. Vamos lá. Da mesma forma, os que nascerem ao longo do milênio apresentarão ofertas como expressão de sua fé em Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus, está lá em Atos 4:12. Esse pode ser um assunto estranho para você, mas enquanto houverem pessoas nascendo e pecando na terra, e vemos isso claramente no milênio, é preciso um plano salvífico. O milênio é um reino dos céus na terra, e Jesus já nos disse que ele é feito, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele é justiça. Pensaram nisso? E para isso ele tem muita lei, como vimos anteriormente. Por isso, no reino voltarão a acontecer sacrifícios, como um memorial ao sacrifício do Cordeiro. Se na lei de Moisés os sacrifícios apontavam para o futuro, como uma sombra do sacrifício perfeito, na lei do milênio eles apontarão para o passado, como um memorial ao sacrifício perfeito, que na verdade ocorreu desde a fundação do mundo. Então, sim, no milênio nós vamos ver o sacrifício restabelecido como um memorial. Aceitei, então eu sacrifico em memória do teu sacrifício lá na cruz. A necessidade e a existência de salvação no milênio são muito claros na palavra, assim como a permanência da livre escolha, pois nos é dito que após 1000 anos do governo de Cristo, ouça isso, a gente sempre tem que ter isso em mente, com todas as maravilhas e delícias e paz indizível, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os juntar à batalha. Nós vamos ver que no final, parece um fim triste, né? Jesus governa por 1000 anos e no final desse governo o diabo é solto e ele arrasta uma multidão incontável para guerrear contra Jerusalém de novo. Vai ter outra batalha. Depois do Armagedon, 1000 anos depois tem outra batalha. Então, sim, as pessoas precisarão estar constantemente se convertendo e buscando a Jesus e aí no final ainda vai ter uma grande rebelião. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São esses os filhos de Zadok, que se achegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. Então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas.
em que os sacerdotes que se achegam ao Senhor comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, e a oferta pelo pecado, milênio, tá? E a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Veja que liturgia, santificação, separação, vestes sacerdotais, rito, culto, ordem, no milênio, para os sacerdotes da ordem de Zadok. Eu acredito que a maioria de vocês, quando chegou nessa parte de Ezequiel, assim como eu, a minha vida inteira, estava com sono, embaralhado, leu isso aqui, não entendeu coisa nenhuma, e disse, um livro pesado, e já foi para o outro. Eu a vida inteira, porque, pô, são 48 capítulos, eu sempre chegava no fim de Ezequiel cansado. Eu comecei a ler isso aqui com atenção quando eu comecei a aprender sobre o reino. Aí li, reli. Aí descobri que ouvindo eu era melhor. Então eu ouvi indo e voltando para Porto Alegre mais de 10 vezes. Então isso aqui para mim hoje é familiar. Mas quando eu comecei a ouvir com atenção, parece que eu nunca tinha lido a Bíblia nessa parte aqui. E aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que se chegaram a mim, diz o Senhor, para me servirem, darás um bezerro para oferta pelo pecado. Sacerdotes que pecam, ou seja, eles estão no corpo. Eles pecam e sacrificam um bezerro no milênio. Ezequiel 44:15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, aquela história que eu falei, né? Eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Lá depois da volta de Jesus. Fala pessoal, aqui é o pastor Magno Silva. Se você está gostando do conteúdo do nosso canal, eu te convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e também curtindo os vídeos, comentando, compartilhando com as demais pessoas da sua igreja, seus conhecidos, porque o objetivo desse canal é estar espalhando conteúdo bíblico, estudos da palavra, revelações, coisas que vão desde o iniciante até mesmo um nível mais avançado e temas polêmicos, temas pouco abordados. Se você gosta desse tipo de material, você é muito bem-vindo. Nós temos uma escola chamada Escola Bíblica Logos. Você é nosso convidado, o link está na descrição. É uma alegria ter você aqui e que Deus abençoe a sua vida.